Bom dia, povo de Deus! Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos nós. Precisamos sempre estar animados, porque algo que nos aguarda é melhor do que agora. Nós hoje vamos falar sobre a ressurreição da igreja, um momento muito feliz, onde realmente todos nós que fizemos a vontade de Deus vamos estar juntos um dia. Então é motivo de muita alegria falar realmente disso. Um dos motivos grandes para eu ter maior alegria ainda, porque esse motivo, essa mensagem também, foi pela qual eu me batizei. Resolvi escolher o caminho certo e fazer a vontade de Deus, Mas hoje, na nossa atualidade, nós temos visto grandes atrocidades, grandes coisas têm acontecido ao nosso redor, guerras, por motivos religiosos ou motivos fúteis mesmo, tragédias e muitas outras coisas nós temos visto e que tem de fato nos colocado a pergunta: será que são esses realmente os sinais do fim dos tempos? Será que esses são os sinais de que Jesus está voltando? Olha, eu te digo uma coisa: Jesus, Ele fala através de cada um de nós, não através de mídias ou através de muitas outras pessoas, mas através da sua palavra. E a sua palavra fala que Ele não vai dar sinais. Mateus, no capítulo 24, fala o seguinte, vigiai, pois não sabeis a hora em que há de vir o Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não espereis. Então, irmãos, Jesus, Ele há de vir, mas Ele não vai dar avisos. Então, quando vocês ouvirem por aí, não, esses são os sinais do fim dos tempos, acreditem na palavra de Deus que fala que Ele vai voltar. E como você está fazendo? Como é que você está preparado para a volta de Jesus? Você de fato está pronto para a volta de Jesus? Para aquele dia que Ele voltar e ressurgir a sua igreja, você ir junto com Ele e não ficar para trás? Como você está se preparando para isso? Simeão é uma das pessoas que eu mais admiro na palavra de Deus, Foi o motivo da nossa leitura. E ele aguardava ansiosamente a vinda do Salvador. Então, ele já era de idade e era uma pessoa que se dedicava a Deus e andava em retidão, E é muito interessante isso, porque quando Jesus veio, ele falou: olha, agora eu posso, digamos assim, eu posso ir em paz, posso morrer, É o que eu entendo quando eu leio isso, Porque os meus olhos já viram a salvação. Então ele viu a salvação chegar, Então assim também nós precisamos de ter esse desejo de ver a salvação chegar, ver Jesus Cristo voltar e ressurgir a sua igreja. É algo muito especial e que nós não devemos perder. Se tem um evento que você tem que colocar na sua agenda, é esse, Não deixe de colocar esse evento na sua agenda, a ressurreição da igreja do Senhor. E para isso você precisa de se preparar. Assim como num casamento, A gente não vai de chinelo, vai de qualquer jeito, a gente tem que se preparar. Nós, a igreja do Senhor, precisamos de preparar para o matrimônio, para o momento que Jesus Cristo há de voltar. Mas é interessante porque como nós devemos garantir o nosso lugar, como você, cristão, pode garantir o seu lugar nessa cerimônia, nesse evento. Muitos dizem por aí que você pode comprar um pedaço nos céus, Você pode fazer algumas coisas específicas, Principalmente monetariamente falando, para você estar com Deus naquele dia. Olha, algo que Deus sempre tem falado para nós é que nós precisamos de dedicar e colocar os nossos corações, o nosso amor em favor da sua obra. Então, para garantir o nosso lugar na vinda de Jesus, é preciso de fato entender e amar a Deus sobre todas as coisas. É certo que Jesus Cristo vai voltar. Quando Ele veio pela primeira vez, todos lembram, muito bem, que a entrada triunfal de Jesus foi em cima de um jumentinho, uma coisa bem simples, Em Isaías 53, versículo 3, lá fala que
ele era uma pessoa que as pessoas escondiam o rosto, né? Porque ele não tinha aparência e formosura, ele era uma pessoa, digamos assim, como Isaías fala, uma pessoa feia, né? E assim, a primeira vinda dele foi uma vinda muito humilde, mas quando Jesus Cristo voltar, irmãos, ele virá em glória, ele virá para resgatar a sua igreja, todo olho verá o seu resplendor, né? E assim ele vai ressuscitar, vai ressurgir a cada um de nós. E é triste porque quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós olhamos Mateus e olhamos Apocalipse, né, fala que todo olho verá e os povos da terra se lamentarão. Todas aquelas pessoas que mercadejaram a palavra de Deus, todas aquelas pessoas que não deram crédito à palavra de Deus, que desprezaram, né, aquelas pessoas que não creem em Deus, né, mesmo sabendo do teor, né, e da sua glória e majestade, sua majestade, não creram em Deus. Todas essas pessoas hão de lamentar, e nós temos que tomar cuidado para nós não sermos uma dessas pessoas que vai lamentar naquele dia, e para isso nós precisamos de estar preparados a todo momento. Jesus virá para ressurgir os mortos por pecado, né? Então todos aqueles que morreram por pecado, esses são os que Jesus há de ressurgir. Agora, você está morto por pecado? Ou você ainda cultiva aquilo pelo qual Jesus Cristo morreu por você? Nós precisamos de morrer para o pecado, precisamos de morrer para o pecado diariamente, porque Colossenses fala o seguinte: olha, se você já ressuscitou com Cristo, né, então você deve buscar as coisas, não daqui da terra, mas as coisas lá do alto, porque nosso objetivo não é aqui. O nosso evento principal que está na nossa agenda, né, é a ressurreição de Cristo. Então, o que é mais importante para cada um de nós? Esta vida ou o porvir? Então é isso que nós devemos pensar. Nós precisamos estar preparados a todo momento. Lembra quando o povo de Deus saiu da terra do Egito? O que aconteceu com eles, né? Então, a última das pragas, né, foi realmente a morte dos primogênitos, né? E Deus aconselhou as pessoas, falou: olha, isso aí não tem jeito, né? Então foi a última consequência onde Faraó chegou, né, para poder libertar o povo de Deus. Então matou, né, Deus sacrificou todos aqueles primogênitos. Mas algo que é interessante, porque Deus falou com eles o seguinte: olha, vocês estejam preparados para ir embora. Então, quando vocês comerem a ceia que eu instituí para vocês, estejam preparados para ir embora, coloquem as sandálias, né? Estejam vestidos e prontos para ir embora. E é isso que a gente precisa de fazer, né? Nós somos peregrinos aqui, precisamos de estar vestidos e prontos para ir embora. E isso não é somente um dia ou outro, mas é a todo momento. Eu peço que todos abram suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 8. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, por sua manifestação, por seu reino, eu exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a todo tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo o seu propósito, seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de evangelista, cumpra plenamente seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Nós precisamos de amar a vinda do Senhor, e isso precisa de ser diariamente. Aqui fala que pregue a palavra, né? Em todo tempo, esteja oportunidade ou não,
nós precisamos de fazer a vontade de Deus em todo o tempo, não é somente aos domingos, né? Quando nós nos ajuntamos como igreja do Senhor. O mero fato de ser batizado ou de vir à igreja não salva ninguém, não. Nós precisamos de fazer muito mais. Você e eu precisa e deve fazer muito mais para Deus. Aquilo que Jesus Cristo fez por nós, né, é pouco? Essa é a nossa meta, né? Nossa meta é servir a Deus assim como Jesus Cristo fez. Ele foi até as últimas consequências. Nós não devemos conformar com as coisas desse século, assim como fala Romanos, né? As coisas que têm acontecido, o aumento da maldade, né? Essas coisas não podem atingir os nossos corações, porque o nosso objetivo é Deus. Nosso objetivo é fazer a vontade de Deus. Nosso objetivo é pregar a palavra de Deus. Se você não tiver esperança que Jesus Cristo vai voltar, como você vai pregar a palavra de Deus para as outras pessoas? Né? Então a esperança precisa de estar em nossos corações. Amar na sua vinda é agir, não é ficar sentado, tranquilo, né? Então, o Simeão, ele agia de retidão em seu coração. Isso mostra que, por mais que Jesus, pelo que Jesus falou para ele, pelo que Deus falou para ele, revelou para ele, que ele veria, ele não mudou o seu caminho, o seu curso. Ele traçou aquele objetivo e foi. Então, assim também somos nós, precisamos de traçar os nossos objetivos e ir até a vontade de Deus. E ir de acordo com a vontade de Deus é agir, né? Assim também quando fizermos, né, nós muitas vezes vamos falar, poxa, nós somos, assim também como Lucas diz, nós somos servos inúteis, né, porque nós só fizemos aquilo que Deus mandou. Mas alguém esperava que Jesus Cristo descesse do céu e morresse por você e por mim? Eu não esperava. O meu destino, como fala lá em Efésios, era que cada um de nós, não sendo membros de Israel, fosse mortos, porque não éramos filhos de Deus, não éramos o povo de Deus. Mas o que Deus fez com cada um de nós? Ele mostrou sua graça e seu amor e morreu por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Ele nos fez assentar em lugares celestiais e realmente nos fez ser chamados de filhos de Deus. Ele nos surpreendeu. E você, o que você tem feito? O que eu tenho feito para surpreender a Deus? Será que nós temos feito o trivial, o convencional? Temos dado somente 1% ou até menos que isso para Deus? Não falo simplesmente das nossas ofertas, né? Nossas ofertas são muito importantes, precisamos de dar o melhor para nosso Deus, mas você foca na oferta, dá o seu 100% para Deus, mas esquece do resto, não adianta. Nós precisamos de dar o nosso melhor para Deus em todo momento. O que você vai fazer para surpreender a Deus? Jesus, ele foi até as últimas consequências para nos surpreender, para nos salvar. E nós precisamos de ir até as últimas consequências para sair, para fazer a vontade de Deus. Então, não fique parado, não fique à toa, né? Sirva a Deus. A parábola dos talentos é algo que é muito bonito para cada um de nós. Cada um recebeu um talento, pelo menos um talento. Alguns receberam mais. Aqueles que receberam mais, né, alguns pegaram o que eles receberam e multiplicaram aquilo que eles tinham recebido. Não se contente em ler essa passagem de Lucas 17:10. Olha, se eu fizer aquilo que me pediu, eu sou servo inútil, né? Então eu vou só fazer aquilo que Deus está pedindo, né? Deus está te pedindo para fazer sempre mais, para dar sempre o melhor, para dar 100% de você, porque a esperança que nós temos de fato é em Deus. Então, se Deus te deu um talento, pegue aquele talento e não esconda, mas faça com que ele seja apresentado, não para os homens, mas para Deus. Sirva a Deus com aquele talento que Deus tem te dado. Você não sabe qual que é o seu talento ainda? Procure servir que você vai achar, né? Então, Deus, ele pode fazer também multiplicar aquilo que nós temos tido. Então, eu acho muito legal, porque lá em 2 Coríntios, capítulo 9, fala tem uns versículos lá que falam justamente da semente e da sementeira, né? Muitas pessoas falam que aquilo ali é o princípio da prosperidade, né? Então, se você der muito para Deus, você vai receber muito, né? Então, olha, se eu der a minha oferta para Deus, se eu der 10%, eu vou receber, né, muito mais que isso. Então, eu vou continuar dando a Deus para eu receber mais. Mas sabe o que Deus quer de você com esses versículos? E quer que você, da semente, da sementeira,
que você dê mais, para que Deus possa aumentar a sua semente, né? E você possa sempre dar cada vez mais. É isso que Deus fez com cada um de nós. Pegando de novo para Jesus Cristo, pelo que Ele fez, Jesus Cristo morreu por cada um de nós e pronto, acabou. Não, Ele fala que Ele está, eis que estou convosco todos os dias. Ele nos acompanha, está ao nosso lado todos os dias para nos apoiar e nos dar força. Quem que Ele deixou para nos guiar? O Espírito Santo de Deus, que não nos deixa realmente cair da graça dEle em relação a entender a vontade de Deus, né? Então, você tem o selo de Deus? Você tem o Espírito Santo de Deus? Essa precisa ser uma convicção. Não deixe o selo de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, ser apagado nas suas vidas. Nós somos carnais. Servir a Deus não é fácil. Se alguém pregou para você, olha, vamos servir a Deus, que é maravilha, né? É tudo de bom. Aquele povo lá, aquela reunião social, é tudo de bom. Servir a Deus, Deus nunca falou para cada um de nós que seria fácil. É realmente com muito esforço, muito sacrifício. Voltando para Jesus Cristo de novo, quantos de sangue Ele derramou? Praticamente todo o seu sangue, né? Então, nós já, como Filipenses fala, né, nós não chegamos a derramar todos os nossos, sofrer como Jesus Cristo sofreu, mas nós precisamos de largar o embaraço do pecado, e enxergar Jesus Cristo como nosso alvo, como nosso exemplo. Então, o sofrimento, de fato, como eu já falei alguma outra vez, ele não é opcional, né? Então é de fato consequência mesmo, nós vamos sofrer. Romanos fala algo muito interessante: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Então, irmãos, para fazer a vontade de Deus, nós somos entregues à morte todo dia. Nós somos provados todos os momentos, né? Então, se você acha que é fácil, né, se você quer desistir, lembre do objetivo principal. Lembre que aquilo que nós passamos aqui, todos os sofrimentos, todas as dores, a dor da perda, né, de um familiar, a dor física, né, muitas vezes os problemas financeiros que nós temos, isso nada, irmãos, é comparado com aquilo que nos aguarda. Nós precisamos de ter, de fato, essa expectativa e largar o sofrimento, porque nós sabemos que vamos sofrer. Então, se é para sofrer, se é para estar com Deus, né, que de fato façamos, né? O céu não é lugar de pessoas que chegam descansadas. Hebreus fala que o céu é lugar de descanso. Então, quem vai chegar no descanso? Quem está cansado, né? Então, quem batalhou, quem lutou. O céu não pode ser, né, um lugar onde nós vamos de fato chegar tranquilo. Aquele que chegar, né, e que achar que ficar tranquilo durante toda a vida, não servir, não usar os seus dons, não pregar a palavra de Deus, não se sacrificar, não morrer para o seu próprio eu, esse de fato não tem lugar no reino dos céus. Pensando dentro desse contexto, o povo de Deus ele andou durante muito tempo no deserto. E o deserto foi uma provação para eles, né, um teste para que eles pudessem entrar na terra prometida. Então, o deserto, né, tinha a presença de Deus, que durante o dia ia como nuvem, né, ajudando ao povo, e o deserto é muito frio à noite, e ele ia como nuvem, né, como coluna de fogo, esquentando o povo. Então, Deus estava com o povo, mas o povo estava sendo provado no deserto. Nós estamos passando, desde que nós nascemos, desde que Cristo morreu, né? Nós estamos nesse deserto, sendo provados para sermos merecedores, para entrar na terra prometida, que é a salvação. Mas nós lembramos do triste fato da história, né? E que fala que somente 2 pessoas entraram, por conta da dureza do coração deles, né? E olha, irmãos, nós precisamos de atentar justamente para isso, para ver se nós somos duros, né? Se nós não deixamos a palavra de Deus amoldar os nossos corações. Hoje Deus ele quer de fato que nós entendamos claramente as suas palavras, e a sua palavra é: eu vou ressurgir a igreja, eu vou voltar, né, quando ninguém espera. Então vocês, né, a igreja de Deus, esteja pronta, não murmure, não reclame, mas sirva, mas pregue a palavra de Deus. Faça a vontade de Deus em todo momento, porque é isso que Ele espera daquele que ama a Deus, para que aquele dia não seja, né,
de fato surpresa para nós, porque pelos frutos nós vamos ser conhecidos. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade de Deus. Então faça a vontade de Deus, sirva a Deus. É muito importante lembrar também que são duas coisas que não têm limites: o perdão e o amor. Então, se você hoje ainda não se arrependeu perante Deus, faça isso. Se arrependa, entregue seu caminho a Deus, porque de fato nós não sabemos o dia e a hora em que Jesus Cristo vai voltar. Pode ser daqui a 1 minuto, daqui a 1 segundo, daqui a 1 século, mas esteja pronto. Então, você que não é cristão ainda, que não aceitou Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador, se arrependa. E você que ainda está com os seus joelhos trôpegos, como fala a palavra de Deus, está com o seu joelho torto, né? Que está andando não em direção reta perante a vontade de Deus, mas está mudando seu curso, acerte seus joelhos, arrependa-se de seu pecado, volte seu olhar para Deus, e Ele de fato vai nos resgatar naquele dia. Eu convido a igreja a ficar de pé. Se você tem um desejo de receber alguma oração, de entender melhor o propósito de Deus, os presbíteros vão estar aqui na frente e vão estar orando por você.